Quando a gente fala de uma bacia hidrográfica, a gente está falando de uma área de drenagem de um rio principal e de seus afluentes. Hoje a gente vai falar da geografia do Arroio Forquetinha, que aqui no mapa está escrito Rio Forquetinha, eu fui atrás, realmente é o Arroio Forquetinha, a sua geografia e a sua relação com os alagamentos aqui no Rio Grande do Sul, ali durante os meses de abril e maio. Pessoal, o Arroio Forquetinha, ele é um subafluente do Rio Taquari. Por quê? Porque ele vai ser um afluente do Rio Forqueta. E onde esse rio ele vai nascer? No caso, o Arroio Forquetinha. Na região aqui da borda do Planalto Meridional, uma área de relevo bastante íngreme e acidentado. Ele é um curso de água menor quando a gente comparar com o Rio Forqueta. Porém, esse rio Forquetinha aqui, esse arroio Forquetinha, ele causou sérios estragos ao longo do seu caminho, principalmente em locais como Canudos do Vale e Forquetinha. Bom, ele não é tão longo, mas se a gente analisarmos bem esse rio, esse arroio, o que vai acontecer? A gente vai perceber que a partir do momento que ele avança em direção ao rio Forqueta, a gente vai vendo um rio que tem suas margens compartilhando espaço com morros, então tem muitas encostas e algumas áreas planas. E nessas áreas mais planas a gente consegue encontrar muita atividade rural. O que a gente vê mais nitidamente? A destruição. Muita coisa foi alterada, destruída, modificada pela força do Arroio Forquetinha à medida que seu nível foi se elevando. Por quê? Porque ele é um rio, é um arroio, é um curso d'água que vai descendo o relevo, assim como os outros cursos d'água que a gente já estudou. Então, o que você vai percebendo? A área rural por onde ele passa foi muito destruída. A gente vê que essa destruição se intensifica em pontos, por exemplo, que tu tem uma retirada da mata ciliar. Então, o que vai acontecendo? O arroio, tá, ele não passa por áreas muito povoadas. Passa por municípios que têm menos de 3.000 habitantes, como é o caso de Canudos do Vale. Canudos do Vale é um dos municípios com o menor número de população no Rio Grande do Sul. E o que a gente vai analisando antes de chegar em Canudos do Vale? A gente analisa que é um arroio bem pequeno, que faz as curvas de acordo com o que o relevo obriga, só que se a gente for comparar a proporcionalidade dele, o tamanho dele, ele causou muitos estragos. Quando a gente olha para Canudos do Vale, o arroio Forquetinha, vocês veem o tamanho da destruição. Olha essa área aqui. Então, muito recurso vai ser utilizado para a recuperação das áreas ao longo do município de Canudos do Vale. Canudos do Vale foi um dos municípios bastante afetados, não só pelo arroio Forquetinha, porém tem um outro arroio aqui que a gente chama de arroio Ireró, que também causou muitos estragos neste pequeno município do Rio Grande do Sul, aqui do Vale do Taquari. Vejam bem, onde eu tenho impacto? Eu tenho impacto ao longo das margens desse pequeno curso hídrico. Olha isso aqui, foi muito alterado, muito destruído. O que acontece? Se a gente for levar ao pé da letra, provavelmente, se tivesse só a vegetação aqui, teria alteração. Foi muita chuva, foi muita água, uma chuva muito acima da média, que cai de séculos em séculos, vamos dizer assim. Não é a primeira vez que aconteceu algo semelhante. A gente teve aquelas grandes chuvas lá há mais de 80 anos atrás. Porém, essa foi a maior registrada nos últimos anos. O que nós vamos percebendo? Foi tanta água que as áreas com mata ciliar também tiveram muito impacto, porém, as áreas sem mata ciliar, os impactos foram maiores, como a gente pode perceber.
Então o arroio Forquetinha, se vocês forem analisando, olha isso aqui, ó. É um arroio que foi assoreado. O assoreamento foi implacável aqui. Ou seja, eu tive muita erosão de suas margens. Essas margens, então, passando pelo processo de erosão, fazem com que o leito se alargue, como vocês podem ver aqui. Olha o tamanho da alteração da paisagem. E o rio, o arroio, fique menos profundo. Então, esse arroio Forquetinha, ele também foi muito alterado. Quando a gente pensa na destruição que a gente passou devido a esses recursos hídricos, você tem que pensar sempre. Choveu muito, a rocha não deu conta de absorver essa água. Essa água, então, choveu numa região onde tem muitas nascentes, o nível dos rios aumentaram muito rapidamente, e à medida que os rios foram se juntando, principalmente os afluentes, chegando nos rios principais, o caos foi acontecendo. Mata ciliar retirada, ocupação irregular das margens também contribui muito, só que a gente tem que levar em consideração que foi muita água. Inclusive, áreas com vegetação preservada também tiveram muitos impactos. Quando a gente pensa e a gente olha, as encostas preservadas também muitas tiveram seus deslizamentos. Então, o rio Forquetinha, o arroio Forquetinha, ele não tem grande extensão, ele não é um curso hídrico com uma vazão muito grande, porém, a grande quantidade de chuva que caiu, a grande quantidade de água que caiu, contribuíram para que esse pequeno curso hídrico também causasse grandes estragos em municípios muito pequenos, como é o caso de Canudos do Vale. E à medida que a gente vai avançando na sua foz, aqui em direção à sua foz, a jusante do leito dele, a gente vai indo em direção ao rio Forqueta, que a gente já viu na última aula o quanto de destruição aconteceu ao longo do seu leito. Por fim, a gente chega aqui em Forquetinha. O arroio Forquetinha, literalmente, ele mudou o seu leito. Olha a devastação, a destruição. Olha até onde a água avançou. Foi tanto sedimento arrastado que criou bancos de areia. Tem que fazer a dragagem disso aqui, tem que retirar isso aqui. Para a boa saúde do arroio, tem que desassorear ele, recuperar essas margens, plantar plantas e árvores nativas e evitar ao máximo de ocupar. Esperamos que não ocorra mais esse tipo de evento, mas a natureza ela está imprevisível, a gente contribui muito alterando esse planeta e a gente tem que se precaver. Olha isso aqui é um assoreamento sem escala, vamos dizer assim. Ele é tão grande que recuperar isso aqui é até bem complicado, tem que dragar, vai muito recurso isso aqui, dragar esse leito aqui, recuperar ele, ou seja, desassorear. Então, vejam bem, à medida que a gente vai avançando, a gente percebe a destruição, a força da água do rio Forquetinha, do arroio Forquetinha, mesmo sendo um pequeno curso hídrico, a grande quantidade de água que ele estava carregando teve um impacto gigantesco nas áreas ao longo das margens deste rio, ao longo do seu leito. Uma coisa que a gente vê bem nítido nesse arroio, várias e várias pontes também foram destruídas. Então esses locais aqui são locais dito bem lá do interior, bem rural, com pouca população, e população essa que fica isolada, longe de muita coisa e que precisou de muito auxílio. Enfim, então para concluir, pessoal, o arroio Forquetinha ele vai ser um subafluente ali do Taquari, porque ele é um afluente do rio Forqueta. O rio Forqueta, então, ele deságua no rio Taquari. E assim, o que aconteceu? Ele nasce numa área de altitude mais elevada, o que fortalece a sua correnteza. E como caiu muita chuva nessa região, o arroio Forquetinha se fortaleceu, o nível foi muito maior do que ele é, a força da água acabou destruindo muito as margens ao longo do seu leito, muito em virtude da grande quantidade de água, da força da água, mas também pela ocupação humana,
principalmente a parte rural, como também a parte urbana, e a retirada da mata ciliar também vai favorecer para o assoreamento deste curso hídrico. Por fim, aqui a confluência do arroio Forquetinha com o rio Forqueta e juntos vão até o Taquarim. E toda essa água dessa região, vocês já sabem, vai para o Taquarim, que vai lá para o Jacuim, que vai lá para o Guaíba e depois para a Laguna dos Patos e por fim ao Oceano Atlântico. Então por isso que muito tempo ficou alagada aquela região ali de Porto Alegre, Canoas, porque tu tem uma grande quantidade de água de várias bacias hidrográficas, subbacias, vamos dizer assim, que vão acabar chegando no Jacuim, e o Jacuim vai largar tudo lá no Lago Guaíba. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.